Graça e paz, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra que muda a nossa vida, a palavra que nos dá direção, a palavra que nos ensina como viver uma vida abundante neste mundo. E hoje eu quero compartilhar com você justamente uma palavra que vai te ajudar a se manter de maneira saudável em meio a tantos acontecimentos, a tantas notícias ruins, a tanto lixo que pode estar ocupando a nossa mente e roubando o nosso tempo, a nossa qualidade de vida e às vezes até mesmo o nosso prazer de viver diante de tantas coisas que os nossos olhos enxergam, os nossos ouvidos ouvem. Mas saiba você que isto vem acontecendo há muito tempo, desde que o homem é homem, sempre o homem precisa manter-se limpo, precisa manter uma peneira nos seus ouvidos e saber como se esquivar de tudo aquilo que possa impedi-lo de viver uma vida abundante. E o texto que eu quero ler com você está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, se renova de dia em dia o nosso homem interior, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior deve renovar-se de dia em dia. E a palavra que eu quero usar com você hoje é renovação, renovo. E já quero dizer para você que a minha oração é que, através dessa palavra, o homem interior, a mulher interior que está em você, possa receber um renovo do alto céu. Mas para isso você precisa tomar alguns cuidados, para que você possa realmente não deixar se corromper interiormente, haja vista que é inevitável que no exterior a corrupção aconteça, mas você pode ter um filtro e não permitir que o homem interior, que a mulher interior que há em você, venha a ser atingido pelas mazelas do dia a dia. Para isso nós vamos observar na palavra de Deus quais são os conselhos e o que nós temos que fazer para nos manter emocionalmente saudável em meio a tantos acontecimentos, em meio a tantas coisas. Mas deixa eu falar algo para você que é extremamente importante. Isso acontece com todos os homens, independente se ele tem uma religião ou não, independente se ele serve ao Senhor ou não, independente se ele tem uma missão, um projeto de vida, independente da sua condição social, do seu conhecimento bíblico, independente da sua cultura, da sua raça, todos, o ser humano, corre um risco de passar por momentos assim. E vou te falar a causa. No Salmo 73, há uma narrativa muito interessante. É uma narrativa acerca do salmista por nome Asaf. Asaf foi um daqueles músicos que Davi colocou no seu tempo para conduzir uma grande orquestra, um grande grupo musical que adorava o Senhor ininterruptamente 24 horas. E Asaf era um daqueles que comandava um desses grupos, que ocupava um desses turnos. Mas chegou um momento em que Asaf ele tem uma crise existencial. Então o próprio Asaf ele descreve no Salmo 73, ele começa dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregar. E aí ele fala isso, ele faz essa confissão, mas ele também já traz a resposta ao porquê que os pés dele quase se desviaram e pouco faltou para ele escorregar. Ele diz assim: é porque eu passei a contemplar a vida dos ímpios
E ele chega a dizer assim: eu tive inveja dos ímpios. E ele começa a descrever naquela crise como que ele via o ímpio. Vale a pena você ler o Salmo 73. E ele diz assim: olha, eu vi os ímpios arrogantes, sempre praticando bem, às vezes blasfemando contra Deus, às vezes fazendo coisas ruins, mas é como se o castigo não viesse sobre eles. Eles são robustos, têm no seu colar, no seu pescoço, um colar cingido de injustiça. E ele vai descrevendo tudo aquilo que o ímpio fazia. Ele diz assim: olha, e quanto a mim, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu comecei a entrar em crise. A minha mente entrou em parafuso, porque como que o ímpio faz todas essas coisas e nada de ruim acontece com ele, ao passo que ao justo as coisas ruins acontecem? Ele chegou a dizer assim: cheguei a pensar que inútil era manter-me puro, inútil era manter-me na honestidade, inútil era para mim fazer as coisas corretas, haja vista que os ímpios fazem maldade e eles não são castigados. Agora, Asaf ele vai falando, ele vai citando, porém quando chega no versículo 17, ele diz assim: essa crise durou até que eu entrei no santuário do Altíssimo, até que eu fiz uma retrospecção, até que eu deixei de ser um homem irracional e passei a compreender como que Deus age. Ele diz assim: eu compreendi que verdadeiramente eles estão em lugares escorregadios, eles estão em pedras em que há lodo. Eu não sei se você já viu pessoas passando por pedra na beira de rio ou qualquer lugar, uma calçada onde há lodo. O lodo escorrega. A qualquer momento a pessoa pode escorregar e cair. Ele diz assim: este é o fim dos ímpios. Eles vão fazendo as coisas ruins, eles vão fazendo as maldades, eles vão praticando a injustiça e eles acham que nada vai acontecer com eles, até que chega um momento em que Deus, que está lá do céu, com os olhos de que vê todas as coisas, de olhos que contemplam o bom e o ímpio, os maus e os bons aqui na terra, chega uma hora que Deus vai lhe dar a justa recompensa. E Asaf então nos ensina uma coisa: cuidado para que você não tenha inveja ao ver um ímpio prosperando. Sabe por quê? O ímpio ele pode até prosperar por algum tempo, mas por trás daquela prosperidade existe muita dor, muito sofrimento, muita angústia, existe muita falta de paz. Então, tenha cuidado. É importante que você mantenha-se com seu olhar voltado para Deus. E o apóstolo Paulo, ele falando então sobre a corrupção do homem exterior. Como que se corrompe o homem exterior? Como que acontece isso? Acontece através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, às vezes até dos nossos lábios, e a maneira como nós absorvemos todas estas coisas. Então ele diz assim: olha, apesar de o homem exterior se corromper, todavia o homem interior, ele precisa renovar-se a cada dia. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo, mais uma vez, um dos momentos muito críticos, em especial em nosso país. Mas eu vou mais longe. No mundo inteiro está acontecendo coisas semelhantes, das quais eu irei aqui pincelar para você. É muito comum em nossos dias você contemplar homens e mulheres fazendo coisas ruins. E às vezes você tem a falsa sensação de que Deus perdeu o controle, de que Deus está sendo injusto. Às vezes nós até desenvolvemos um sentimento que não é um sentimento muito digno nem aconselhável, é o sentimento de justiça própria. Sabe o que
Deus falou acerca da nossa consciência de justiça. A Bíblia diz que para Deus, o nosso senso de justiça são como trapos de imundícia. Porque Deus é justo e quando Ele age com justiça. Mas nós não temos parâmetro. A nossa justiça, muitas vezes nós confundimos a justiça de Deus com a nossa justiça e nós queremos que Deus venha agir como nós agiríamos em determinadas situações, mas Deus não é assim. O Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Então, a nossa justiça deve ser, ou o nosso clamor por justiça tem que ser pelo clamor da justiça eterna. Eu estava conversando essa semana em um dos momentos de oração que eu tenho com alguns colegas pastores, e um deles falou algo que me impactou. Ele disse que no seu momento de oração e observando o cenário de tudo que está acontecendo no mundo, em especial no nosso país, ele disse que em alguns momentos ele começou a sentir na própria pele o homem interior já estava sendo atingido por tantas coisas, por tantos acontecimentos, e às vezes tendo picos de pressão, de ansiedade, porque ele não conseguia absorver as coisas que estão acontecendo e parecia que Deus estava inerte a tudo isso. Porém, em um determinado momento de oração, ele conversou com Deus, ele começou a falar da sua frustração, e então ele ouviu uma voz do céu. E Deus perguntou assim: meu filho, o que você quer que eu faça? Justiça ou vingança? O sentimento que está dentro de você é um sentimento de sede de justiça ou é um sentimento de vingança? Ele disse que não teve como se esquivar dessa pergunta. Imediatamente ele fez uma auto-introspecção e ele então percebeu e ele confessou para Deus que na verdade o que ele estava querendo era vingança. Sabe, querido, Deus nunca vai agir como nós agimos. A maneira como Deus até corrige o ímpio é uma maneira sábia. Às vezes, eu fico lendo na Bíblia e eu apelo para Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus chamou o profeta Jonas e o mandou para a cidade de Nínive para anunciar um juízo que viria sobre a cidade em 40 dias. A taça da ira de Deus transbordou sobre a cidade de Nínive naquela época. Eram povos muito perversos. Eles executavam, até mesmo em guerra, com requinte de alta crueldade os seus inimigos, e a prática deles era uma prática assim tão perversa que chamou a atenção de Deus, e Deus decidiu visitar aquela cidade com juízo e exterminar a cidade. Aí a Bíblia diz que Jonas, depois de tentar resistir, porque ele sabia que Deus era misericordioso, finalmente ele vai e ele anda na cidade o dia inteiro anunciando uma única mensagem: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias essa cidade será destruída. A Bíblia diz que o rei daquela terra, ele ouviu aquela palavra, ele levou a tão sério que ele proclamou um jejum de 3 dias. E foi um jejum absoluto, total, para homem, mulheres, crianças e até os animais. E a Bíblia diz que ele foi além, ele ordenou que as pessoas se vestissem com saco e cinza, que rasgasse as suas vestes, fizesse roupas de saco de estopa e jogasse cinza sobre a cabeça como sinal de humilhação diante de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ouviu o arrependimento e Deus não destruiu a cidade. Deus estava pronto para executar a justiça,
Mas mediante um ato de arrependimento, de humilhação, Deus decidiu na sua onipotência, na sua soberania, mudar o decreto. Nós temos um outro exemplo, talvez você conheça. O exemplo do rei Acabe. Teve um momento na vida de Acabe, que Acabe se arrependeu de maneira tão profunda, que Deus decidiu não executar o juízo sobre a vida dele. Você pode ler. Depois do episódio lá, em que Elias confronta os profetas, ali no momento em que Acabe toma a vinha de Nabal, ele então é confrontado pelo profeta Elias, e Deus fala assim: eu vou visitar você e a minha visita não será nada legal. A Bíblia diz que ele se arrepende, então Deus fala com Elias. Você está vendo, Elias, como Acabe se arrependeu, como ele se humilhou. E a Bíblia diz que Deus levanta. Ainda tem um outro rei, Manassés. Manassés também foi um rei perverso, terrível, que fez muitas coisas ruins, mas no momento em que ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor, Deus o poupou. Significa o quê? Que Deus, ele é justo, e a justiça dele está alicerçada também sobre a sua misericórdia. Foi por isso que quando Davi cometeu uma falha ao fazer um censo, para saber quantos soldados tinha Israel, Deus mandou através do profeta Natã que ele escolhesse um dos 3 castigos, que fosse visitado por Deus por algum tempo, que caísse nas mãos dos seus inimigos, ou que Deus mandasse uma praga para destruir a Israel. E Davi então, ele pensa, ele diz: olha, eu não quero cair na mão dos meus inimigos, porque eles não têm misericórdia. Que o Senhor trate comigo, porque eu sei que haverá um momento que, se eu clamar, Ele terá misericórdia. E foi justamente o que aconteceu. Então, o senso de justiça de Deus não é como o nosso. Foi o próprio Deus que disse lá em Isaías: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Então Deus não pensa como nós pensamos. O senso de justiça de Deus não é o mesmo nosso. Por isso, nós precisamos ter esta consciência. Agora, é fácil, é gostoso você ver o ímpio, você contemplar o ímpio praticando a impiedade, fazendo coisas inocentes, sofrendo uma série de coisas. O justo pagando pelo ímpio. Não é fácil. Mas sabe de uma coisa? Você precisa aprender a lidar com essa situação, porque isso faz parte da sua saúde emocional. Se você for uma pessoa que não souber lidar com essa situação, você vai ficar doente, você vai ficar depressivo, você vai ficar irado, você vai passar a desacreditar, inclusive em Deus. A ansiedade vai tomar conta do teu coração. O que você deve fazer então? A Bíblia recomenda. Eu quero ler aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo dá um conselho para nós. Ele diz assim: seja a vossa ansiedade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que estas inquietudes, que esta ansiedade, que esta crise que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração, ao ver as barbáries que os ímpios fazem,
ao ver as coisas ruins que os ímpios praticam, ao ver a injustiça acontecendo, o inocente sendo castigado e o ímpio sendo absolvido, quando essas coisas começarem a acontecer, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja a vossa inquietude conhecida, notória, diante de Deus e diante dos homens. Por que diante de Deus e diante dos homens? Porque a Deus nós confessamos para obter o perdão do pecado, da ansiedade. Mas para os homens nós confessamos, nós falamos, porque a confissão é terapêutica. É importante você chegar para alguém, uma pessoa madura, uma pessoa que te compreende, uma pessoa que vai te aconselhar, e você abrir o coração, falar, olha, eu estou assim, 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 eu estou me sentindo dessa forma, eu não me conformo, eu não sei como lidar com essa situação, eu não consigo entender o porquê que Deus está fazendo isso, porquê que Deus age assim, eu não consigo entender. Quando você faz isso, a confissão é caminho de cura. Então seja notória diante de Deus, mas diante de Deus com orações. Faça o que o meu colega pastor fez, fale com Deus, fale assim, eu não estou conseguindo entender. Senhor, não estou conseguindo lidar com essa situação. Eu não estou conseguindo compreender o porquê que algumas coisas estão acontecendo, o porquê que o ímpio está sendo penalizado, ao passo que os justos estão sendo castigados ou estão sofrendo. Os ímpios estão sendo poupados e os justos estão sendo penalizados. Faça isso. Converse com Deus e você vai ficar surpreso. Deus vai falar ao teu coração. Mas aí vem o segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá. E eu quero finalizar falando isso para você. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você se volta para Deus, você fala com Deus, Ele te ouve, vai vir uma paz e você vai ver as coisas acontecer. E eu falei aqui no programa passado, você precisa conhecer o caráter de Deus. Se você não conhece o caráter de Deus, você vai ter dificuldade para entender como que Deus age. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o castigo do ímpio. Você sabia que Deus já esperou 400 anos para exterminar uma nação da face da terra? E Ele esperou 400 anos para que aquela nação se arrependesse? Irmãos, existem coisas que acontecem na Bíblia que nós não conseguimos compreender se não for através de uma revelação do Espírito Santo. Por que que Jesus permitiu que Judas ficasse até o momento da traição? Porque Jesus estava dando para Judas a oportunidade de se arrepender. Inclusive horas antes, na mesa, na ceia, mas Judas preferiu seguir o caminho da morte. Por que que foi feito então um sorteio para descobrir quem foi que pecou quando Israel perdeu a guerra para os povos de Ai, antes dele executar juízo sobre Jericó? Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar uma coisa. É porque Deus é misericordioso. É porque Deus sempre dá uma oportunidade. Então a Bíblia diz que Acã, ao entrar em Jericó, ele guardou para ele algumas coisas. Depois de destruir a Jericó, então vai para uma cidade bem menor, cidade de Ai, e eles vencem na primeira batalha. Então o povo chora, se coloca diante de Deus, e Deus então fala, olha, alguém pecou. E Deus manda Josué fazer sorteio, e o sorteio vai pelas clãs, vai por família, até chegar numa única pessoa. Aí você faz a pergunta, por que Deus não apontou diretamente? É porque enquanto estava tendo aquele sorteio, Deus estava dando a oportunidade para que Acã se arrependesse. Antes de Deus agir com justiça, antes de Deus visitar uma nação ou uma pessoa com juízo,
ele dá oportunidade para que a pessoa se arrependa. O autor de Provérbios, Salomão, ele diz assim: aquele que muitas vezes é alertado do seu erro e não se arrepende, virá repentinamente sobre ele o juízo de Deus sem misericórdia. Então Deus vai dando oportunidade para que a pessoa se arrependa antes dele executar o juízo, porque é assim que Deus age, Ele é misericordioso. E se você tem essa compreensão, a paz de Deus vai entrar no teu coração, nos teus pensamentos, porque você vai saber que haverá um momento, um tempo determinado em que Deus vai corrigir os ímpios. Minha mãe, quando ela queria nos corrigir, e ela ia acumulando, não sei se você já levou a surra acumulativa ou a surra terapia acumulativa, é aquela surra que o papai e a mamãe vai dizendo assim: quando eu te pegar você vai ver. Quando eu te pegar você vai ver. A minha mãe usava uma frase que eu nunca me esqueci: a sua batata está assando. Olha, a sua batata está assando. Quando eu te pegar, é mais ou menos isso que Deus está dizendo para os ímpios que estão por aí praticando a impiedade. A sua batata está assando. Eu estou dando a oportunidade de você se arrepender, porque se você não se arrepender, eu virei com juízo sobre a sua vida. Se você tiver essa compreensão do caráter de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai entrar no teu coração, porque você sabe que haverá um momento em que Deus vai corrigir. Mas aí vem a receita do bolo para que você possa sentir essa paz. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, amados, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso a ocupar os vossos pensamentos, a vossa mente. Quero dizer para você que para você receber o renovo no seu homem interior, na sua mulher interior, você precisa imediatamente se livrar do lixo mental. Talvez vá ser necessário você se retirar. Talvez seja necessário você dar um tempo nas redes sociais, nos noticiários, nas conversas que não vão agregar valor. Talvez seja necessário você se esquivar até mesmo de alguns relacionamentos que não são muito bons, de ouvir notícias, de encher a sua mente com lixo mental, e você começar a ter uma mudança de hábito no lugar desses pensamentos, no lugar dessas coisas que vêm trazer angústia, no lugar dessas coisas que você ouve, que vêm trazer transtorno, que vêm te levar a questionar a justiça de Deus. Para e enche o teu coração com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é agradável. Ouça louvores, leia a palavra, se desligue das redes sociais, pare de frequentar alguns ambientes, se desligue da justiça, pare de conversar, de discutir, entrar em discussões tolas e lance de cabeça em oração. Seja conhecidas as vossas inquietudes em oração e ação de graça ao vosso Pai Celestial, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A minha oração é que Deus possa derramar graça a favor sobre a sua vida, é que você possa, em nome de Jesus, pedir para Deus o renovo. Senhor, o homem exterior está corrompido, eu não estou conseguindo entender, mas eu quero um renovo para o homem interior, eu quero um renovo para a mulher interior, e eu preciso fazer a minha parte. Eu vou parar de ouvir notícias ruins, eu vou dar um tempo nas redes sociais, eu vou dar um tempo nos noticiários, eu vou dar um tempo naquelas conversas que não agregam nenhum valor, ou que vêm trazer apenas notícias ruins. Dá um tempo, stop. Volte para o Senhor Jesus. E você vai desfrutar
da saúde mental. A minha oração é que Deus te capacite, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer dessa necessidade de você buscar por um renovo, esquivar-se dessas coisas ruins e descansar em Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em o nome de Jesus. Eu quero dar uma palavra para você. Se esse programa está sendo bom para você, eu gostaria que você pudesse recomendá-lo para outras pessoas. E você pode ir além. Você pode tornar-se um parceiro. Você pode tornar-se um patrocinador deste programa. Como eu disse, o nosso desejo é fazer no mínimo 2 lives semanais, ao vivo, e as pessoas poderem participar e nós podemos dar aqui um apoio maior para os nossos ouvintes e alcançar pessoas que estão vivendo um momento sem esperança. Mas para isso, nós precisamos, acima de tudo, da oração, das suas orações, e precisamos também do apoio. Você pode participar conosco, você pode entrar em contato, você pode fazer uma doação através do Pix da nossa instituição, 14 068 119 1000 ao contrário 00. E com certeza Deus vai muito te abençoar e você vai poder ser um coparticipante desta obra que está alcançando muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe, fique na paz, em o nome do Senhor Jesus.